Oi, eu sou o Link, e eu tenho um canal de animes. E eu sei, se você clicou nesse vídeo aqui, você tem uma dúvida que nós dois temos. E se você se perguntar como é que surgiu a ideia pra esse tema de vídeo aqui, bom, pra quem assiste aqui o canal, sabe que algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre um anime de romance que tinha acabado de lançar e que eu tava começando a assistir ali os primeiros episódios. Esse anime era basicamente o anime da Alya, conhecido aí mais popularmente como anime da menina russa. Esse anime acabou rolando por um tempo, fazendo bastante sucesso, e atualmente, apesar de ser um anime que tá bem popular por aí, também está sendo conhecido como um anime meio polêmico por conta de uma personagem específica, criada pra um tipo de piadinha específica. Você sabe do que eu tô falando, não é? Pra você aí, por sinal, que tá assistindo o vídeo, você já viu aquele famoso personagem irritante, que parece que ele só existe pra fazer a piada do incesto? Enfim, antes da gente começar, não esquece de se inscrever aqui no canal pra poder ajudar a gente a atingir 200 mil inscritos. E pega alguma coisa pra comer aí por sinal. Senta aí e vamos nessa. Vem comigo. Tá legal então. Pra pessoas que assistem animes há bastante tempo, com certeza absoluta já devem ter se deparado com esse tipo de personagem. Animes de forma geral são considerados uma coisa muito popular aqui no nosso país, né, no Brasil, com muitas coisas que a gente genuinamente gosta bastante. Mas ao mesmo tempo, claro, tem muitas coisas em animes que ou irritam algumas pessoas, ou causam pelo menos uma leve estranhada em algumas pessoas, vai. Como por exemplo, aquele famoso personagem que tem 2000 anos, mas quando você vai ver tem a aparência de uma criança de 6 anos de idade. Ou aquelas cenas de fanservice extremamente exageradas, que às vezes algumas pessoas até conseguem assistir de uma boa, mas tipo, se você estiver assistindo na TV da sala, você só não consegue explicar pra sua mãe o que diabos você tá assistindo, porque às vezes você tá vendo um anime de luta e... É anime de luta, mãe, pode confiar com certeza. Assim como o personagem do incesto. Eu poderia dar milhares de exemplos de animes que nem são relacionados a qualquer coisa típica de romance. Jujutsu Kaisen, que teve na sua segunda temporada um episódio específico onde a personagem da Mei Mei aparece lá numa cena com o irmão dela e dá sugestões de... vocês entenderam. Ou então Spy X Family, por exemplo. Um anime que fez extremo sucesso aqui no Brasil, que inclusive tá na Netflix, foi dublado e tudo mais, que é um anime que é sobre justamente um agente secreto que tá infiltrado num país e ele tem que fingir que é parte daquele país, então ele vai lá, adota uma criança e se casa com uma mulher que é uma assassina também lá daquele país, e os três juntos acabam meio que formando uma família feliz e tudo mais. Então seria um anime muito fofo sobre justamente esses três personagens, ou seja, é um anime sobre um casal que meio que já existe, pai, mãe e a filhinha adotada deles. Tudo maravilhoso, perfeito, um anime muito fofo, que muitas pessoas gostaram muito e tudo mais, até que vai lá e aparece um personagem esterco, que é justamente, olha, esse daqui é o personagem do Yuri, que é irmão da Yor. Ele só existe pra fazer essa piada. É um personagem que aparece e ele é apaixonado pela irmã dele. Todas as cenas dele vão ser alguma coisa relacionada à irmã dele. Você tá assistindo um anime super feliz, o cara aparece em cena, dá vontade de fechar o episódio. Só de vocês pararem pra pensar nessa descrição dos primeiros 3 minutinhos aqui de vídeo, me fala se já não veio uns 15 personagens de anime na sua cabeça que você assiste pensando, por que você existe? Como eu disse pra vocês lá no começo do vídeo, o último anime que eu assisti que tinha meio que essa ideia foi justamente esse anime da Alya, que é o básico e típico anime de romance escolar de uma menina russa que se mudou pro Japão e foi estudar lá. Apareceu um personagem da sala dela por quem ela se apaixonou e a história começa como um básico romance escolar comum, até que depois dos primeiros 2, 3 episódios, do nada aparece uma personagem conhecida como a irmã do protagonista, e aí a história vai lentamente virando uma bosta de um triângulo amoroso entre os três, com muitas e muitas pessoas, é claro, fazendo reclamações aqui nas partes do ocidente de como essa personagem era insuportável, visto que mesmo ela sendo muito carismática e gerando algumas cenas engraçadinhas, é a irmã do personagem principal, isso é irritante. Foi depois desse anime justamente que eu decidi começar a fazer uma pesquisa, gente, do porquê exatamente isso existe tanto nos animes. Claro que a primeira impressão que a gente geralmente tem é que, os japoneses são estranhos. Talvez isso seja normal no Japão. Mas quando eu comecei a fazer minhas primeiras pesquisas, achei extremamente engraçado que encontrei várias e várias respostas de pessoas, blogs e até mesmo sites relacionados a notícias de como o Japão é um dos países mais conservadores do mundo. E justamente por conta disso, é um dos países com a menor porcentagem de casamentos que tem correlações sanguíneas, tipo irmãos, primos e tudo mais. Países como o Catar e o Sudão, por exemplo, nessas espécies de listas, seriam muito mais comuns de terem casamentos nesse estilo do que o Japão em si. Mas estranhamente todas as obras de anime vêm culturalmente do Japão, e mesmo com esses personagens, mesmo quando eles são extremamente relevantes para a história, parece que nada de terrível acontece nesses pontos. Como nós não moramos no Japão, é genuinamente muito difícil de se pensar no porquê isso existe ou acontece muito em histórias no Japão. Eu genuinamente parei e vi alguns vídeos de youtubers, tanto aqui do Brasil quanto de outros países, que falam um pouco sobre esse tema. Muitas pessoas falam e citam as histórias antigas da época do Japão feudal
feudal, por exemplo, onde em épocas muito antigas no Japão, era comum que famílias vivessem afastadas em grandes dinastias. E justamente por viverem afastadas dessas grandes dinastias, né, para poderem manter as suas famílias grandes e funcionais, existiam relações entre parentes muito próximos, como primos e coisas ainda mais próximas do que primos. Obviamente que as aparências do país dizem que, obviamente, a comunidade e a sociedade evoluiu como um todo, e hoje em dia esse tipo de coisa seria repulsiva no Japão, tanto quanto em qualquer outro lugar no mundo. Mas não é o que parece quando você vê 90% das histórias de anime deles, não? Enfim, mesmo dizendo isso, eu cheguei a fazer várias pesquisas um pouco mais aprofundadas, tentando ver um pouco da opinião de muitas pessoas, vi reddits, blogs, pessoas discutindo nos comentários de alguns vídeos sobre, e é engraçado não ter esse tipo de resposta oficial pro porquê esse tipo de coisa continua nos animes, mesmo se a gente for parar pra pensar que hoje em dia, muitos animes, como por exemplo, grandes animes shonen, tipo Jujutsu Kaisen, por exemplo, que eu falei pra vocês que tem aquela cena da Mei Mei, por exemplo. Jujutsu Kaisen é um anime que foi feito pra ser uma parada mais global, né? Distribuída pra vários e vários países, e vários países do mundo rejeitam completamente esse tipo de coisa. E mesmo assim, isso só foi colocado no anime e deixado lá e dane-se. Apesar de não ter conseguido chegar a uma resposta oficial, a grande resposta mais aceita pela grande maioria do público é, infelizmente, que parece que isso é uma daquelas coisas muito relacionada com algumas estranhezas que tem no Japão. Como o fato das pessoas japonesas serem extremamente mais reclusas do que o normal. E praticamente parece que tudo em animes tem um pouco de uma coisa meio fetichizada por eles. Sabe quando você vai assistir um anime de romance, por exemplo, e dificilmente você vai ter só uma personagem principal importante e nenhuma outra? É quase como se eles tentassem apelar pros gostos de qualquer pessoa pra tentar vender mais o anime. Um anime de romance que é feito pra vender pra garotos adolescentes, ele vai ter garotas de todos os tipos de gostos. Se você não gosta da protagonista, tá tudo bem, vai ter uma garota alta, uma baixinha e fofa, uma raivosa, uma quieta, uma mais animada, e tudo isso vai fazer com que a obra, no final das contas, venda mais. Infelizmente, a maior resposta pra esse tipo de coisa chega a ser um pouco esquisita, justamente por ser oferta e demanda. Se esse tipo de coisa aparece com tanta facilidade em histórias japonesas que viraram anime, é porque esse tipo de história estranhamente vende no Japão. Por mais que em sites e blogs apareça a ideia de que eles têm pouquíssimos casamentos com esse estilo, mas parece que os gostos e as vendas de produto no Japão dizem exatamente o oposto. É sempre uma coisa muito estranha pra gente poder parar pra pensar que um anime, gente, é uma produção multimilionária. Pessoas têm que pagar os animadores, o pessoal que vai fazer a coloração, os efeitos especiais, pessoas que vão fazer músicas de abertura e ending e trilhas sonoras do anime, vozes pros dubladores originais, e caso o anime vá sair do Japão e vá pra outros países no mundo, tem gente que vai fazer as legendas oficiais, traduções do mangá, entre várias outras coisas. Pra que um mangá chegue a virar um anime, ele precisa ter vendido muito no Japão. Como, por exemplo, esse próprio anime da Alya que eu falei pra vocês. Antigamente, ele era uma light novel, que é basicamente uma história que tem poucas ilustrações e é só praticamente um livro que você vai lendo cheio de texto. Depois de ser uma light novel, ele chegou a virar um mangá, porque ficou muito popular. E depois ele chegou a virar um anime com um baita de um orçamento, porque é um anime muito bem animado e muito bem feito. Não é um anime, jovens, que ele é muito bom e demora pra esse tipo de coisa acontecer. Eu tô falando pra vocês de um anime, e nos 3 primeiros episódios não tem nada além de uma piadinha ou outra. E aí, de repente, essa personagem aqui, a Yuki, por exemplo, que eu tinha falado pra vocês, que é a irmã do protagonista, ela aparece e se torna tipo a terceira protagonista. Ela aparece em todos os episódios. E tem várias cenas dela por episódio. Tem cenas dela de fanservice, tem cenas dela dando em cima do irmão dela, tem 1 trilhão de cenas dela, e mesmo assim, parece que vários japoneses olharam na light novel, compraram e falaram, tá certo. Depois lançou um mangá, as pessoas continuaram comprando, beleza. E quando finalmente o negócio chegou a virar um anime, ele continuou sendo tão popular que até mesmo chegou a ser dublado aqui pra português do Brasil. E atualmente ele tá sendo lançado dublado, cara. Eu acho interessante até mesmo falar sobre esse tipo de tema hoje em dia no canal, porque estranhamente, jovens, não sei se é só uma impressão minha porque eu vejo muitos animes de romance hoje em dia, mas existem muitas práticas que são levemente estranhas de alguns animes japoneses que eu vejo que em certas obras elas deixaram de existir ou diminuíram muito de formas mais tranquilas, como por exemplo cenas de fanservice, por exemplo. Não são um tipo de coisa que funciona tão bem fora do Japão. Aqueles famosos animes onde todo episódio tem que ter pelo menos umas 3, 4 cenas onde as personagens estão com pouca roupa, ou onde tem ângulos estranhos, que acabam não funcionando tão bem em outros países. Esse tipo de coisa foi diminuído muito em várias obras. Mesmo se você for pegar obras que eram muito populares antigamente, como Dragon Ball, por exemplo. Se você pegar algumas das piadas de Dragon Ball que tinham lá no começo, por exemplo, do Mestre Kami, com a Bulma,
uma e tudo mais, esse tipo de cena hoje em dia quase não existe em nenhum anime, ou em praticamente nenhum que faça muito sucesso. E se existe, o anime se torna polêmico, ou se torna odiado em alguns lugares, proibido em alguns lugares de passar e tudo mais, porque as pessoas consideram ofensivo. Então muitas obras começaram a deixar de ter esse tipo de piadinha meio imbecil. Ao mesmo tempo que essa do incesto, vocês também sentem que ela nunca chegou minimamente a diminuir? Ela só existe, tipo, na mesma quantidade desde sempre? Sempre que eu assisti qualquer tipo de história de romance, sempre existiam tipos de personagens específicos que tentavam puxar esse tipo de piada. Mas e você? Acha que as suposições das pessoas a respeito de como o Japão tem esse lado meio fetichizado e estranho são verdadeiras? Ou acha que pode ser alguma outra coisa? Não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui!